De volta com o Justiça e Trabalho, conversando hoje com o desembargador Eritson Medeiros sobre esse conflito cada vez mais presente na Justiça do Trabalho entre clubes e atletas. Doutor Eritson Medeiros, a quem se pode atribuir o crescimento desses casos na Justiça do Trabalho? A gente vê, a consciência do atleta aumentou, mas a gente também, analisando os casos, vê que muitas vezes os clubes são condenados por questões, vamos dizer assim, que poderiam muito bem ter sido sanadas pelos dirigentes. É verdade. Às vezes é falta de organização, é falta de gestão. A nova lei Pelé, inclusive, responsabiliza alguns dirigentes solidariamente pela responsabilidade patrimonial que está sendo retirada do clube. E falta realmente gestão. Então, isso é consciência também dos dirigentes. Os dirigentes eles têm que começar a pensar que não adianta estar burlando esse tipo de situações, esse tipo de contrato, porque termina malferindo o próprio patrimônio dos clubes. Quer dizer, e é o que a gente tem visto aí, a imprensa tem noticiado, decisões da Justiça do Trabalho, condenando pela mesma matéria atletas e atletas e atletas e atletas. E a pergunta que eu faço, e acho que o torcedor que está em casa, quem acompanha um pouco do futebol faz, esse povo não consegue perceber que está perdendo esse jogo e que tem que mexer? Pois é, isso só avoluma o déficit, né? Realmente há um déficit grande, né? Clubes devem muitos, né? Tem clubes no Brasil que deve uma imensidão de fundo de garantia, que deve uma imensidão de previdência, né, de contribuição previdenciária. E eu acho que está faltando uma consciência também dos dirigentes para haver uma maior responsabilidade, para se organizar de acordo com a legislação desportiva trabalhista e evitar esses conflitos. Porque E clubes que perderam parte de seu patrimônio, né? A gente ouve o noticiário aí, não, o estádio vai ser penhorado, aí faz aquele clamor geral, mas não sabe que lá atrás houve uma questão que deu motivo a isso. No Campeonato Brasileiro desse ano, na Série A, nós vemos o sofrimento que o Botafogo está passando, né? O Botafogo está passando por uma situação muito difícil, tanto com dívidas de natureza civil, como de dívidas trabalhistas, e isso só perturba. Então, eu acho que tem que colocar o pé no chão, procurar fazer uma gestão de responsabilidade, obedecendo à legislação desportiva trabalhista e evitando conflitos futuros, porque o dirigente vai embora, mas o clube fica. E será que não é por isso, quer dizer, esse fato de que hoje o dirigente vai embora, o clube fica e a responsabilidade fica para o clube e não para o dirigente que foi negligente? Pois é, mas a nova lei Pelé responsabiliza os dirigentes que atuaram com má gestão e com improbidade. Então, o que se precisa definir o que é que seria má gestão. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes o clube contrata um jogador de renome, paga um salário altíssimo e o jogador joga um jogo. E aí passa o resto da temporada sem fazer nenhum jogo. Ou seja, tem que saber contratar aquele cidadão. Se aquele cidadão realmente ainda está atuando, se há necessidade do clube contratar, se precisa gastar tanto dinheiro, se precisa dar... Olha, às vezes é até interessante, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, chega alguém dizer para mim, não, o fulano ganha 50 mil reais. Será que os clubes do Rio Grande do Norte têm condições de pagar 50 mil reais a um atleta profissional de futebol? E no caso, e a gente ouve falar muito também recentemente, times que estavam praticamente com o seu plantel inteiro entrega ao departamento médico, como se diz no jargão esportivo, ou seja, gente que foi contratada, jogou uma partida, duas, machucou-se. Nesse caso específico aí, de quem é a responsabilidade? Porque a gente sempre acha, puxa, é injusto, né? Você contrata um jogador desse pagando 20, 30 mil reais, o sujeito joga uma vez, se machuca, fica aí, como se diz, o chinelinho e o clube pagando, sendo obrigado a pagar. Nesse caso aí, em que há alguma semelhança entre o jogador e o trabalhador, porque o trabalhador acidentado vai para a Previdência. Não, a proteção previdenciária é a mesma, tanto para o trabalhador comum como para o atleta profissional. Agora, a única diferença é que o atleta profissional, como é uma atuação profissional que exige mais do esforço físico, então a probabilidade de se machucar mais, de se acidentar é bem maior, nós sabemos disso. Agora, a contratação do atleta que já tem problemas físicos, ela tem que ser observada com muito cuidado, porque realmente se contrata sabendo que aquele atleta não atua mais e para mim, se comete má gestão, porque você não pode contratar um atleta que é do conhecimento público notório que ele não atua mais com aquele esforço físico natural e paga uma fortuna e o cidadão vem, joga um jogo, faz um gol e pronto, fica no chinelinho, como você está dizendo, e o clube só perde. Então tem que ter a responsabilidade para contratar aquele profissional, tem que fazer o histórico médico dele, tem que ser ouvido o departamento médico para saber se aquele cidadão pode ser contratado e pode atuar durante a temporada inteira. Agora, a questão central é
de que tipo de atleta aquele clube precisa para sobreviver naquela temporada. E não adianta estar contratando atletas que já vêm com um histórico de saúde, deficitário fisicamente, porque só vai levar o clube a um problema sério. E isso vai acabar desaguando aqui na Justiça do Trabalho, Com abarrotando mais ainda as varas Com certeza, porque aí o de atleta, problemas que poderiam ser evitados? com certeza, o atleta vai querer a proteção dele, né? Porque ele fica afastado da agremiação, recebendo parte dos salários pelo INSS até o teto, mas a diferença é paga pela entidade esportiva. E ao agir dessa forma, quer dizer, preventivamente, os clubes acabam também evitando que esses processos acabem desaguando no gramado da Justiça do Trabalho, né? Com certeza, né? Os atletas, quando eles têm os direitos violados, eles procuram a Justiça do Trabalho, que nós estamos prontos para atender a demanda. Se é favorável ou não, depende muito da apreciação meritória das provas, dos autos. Desembargador Heridson Medeiros, para a gente encerrar rapidamente, se o senhor pudesse agora dar uma dica para os dirigentes, não só do futebol, principalmente do futebol que a gente vê mais, do esporte, que dica o senhor daria para eles evitarem esses problemas? Transparência na administração, responsabilidade e uma gestão organizacional. Eu acho que essas três dicas são positivas. Trina o apito, 90 do segundo tempo, acabou o nosso bate-bola. Eu agradeço o convite do programa Justiça e Trabalho. Sempre que for convidado, estarei aqui presente para discutirmos esses temas tão importantes para o Brasil. E para encerrar o Justiça e Trabalho de hoje, nós vamos tentar responder com quantos baixos se faz um bom sanfoneiro. Mas eu comecei no meu interior, em Pedro Velho, em frente à minha casa, tinha um clube que se chamava Quintal Bar. Sempre passava a noite acordada na rede, ouvindo aquele som. Então, um tempo depois, meu irmão adquiriu um acordeão e eu comecei a pegar, fui pegando devagarzinho, gostei. Então, juntou uma coisa com a outra. Eu já estava de tanto ouvir música e gostar. Quando peguei no acordeão, me encontrei, achei bom. Aprendi a tocar zabumba para poder ter a oportunidade de estar acompanhando os sanfoneiros, que eu era novinho, com uns 12, 13 anos, para poder no final, na hora do piso milho, eu dar uma canjazinha na sanfona. E daí eu, graças a Deus, não quis mais parar de tocar. É um trabalho bastante forçado, você tem que cair para dentro mesmo, senão você, se for fraco mesmo assim, achar que a música é só tocar e já tem que sair ganhando milhões de dinheiro, nem vá que você já quer desistir. Eu sou Zé Hilton, sanfoneiro brasileiro, e meto o couro na sanfona mesmo caio pra dentro mesmo valendo, tocando, tudo que é forró e mando de verdade mesmo.